Boa noite a todos, bem-vindos, os que estão aqui presentes, os que irão assistir posteriormente esse nosso encontro, uma live tratando do assunto atual, o assunto do nosso céu atual, que é o eclipse solar total, que terá visibilidade em algumas regiões do planeta, principalmente o hemisfério norte, muito pouco aqui para nós, porque eclipse solar acontece de dia, né? Eclipse lunar acontece à noite. Então, se no horário do eclipse for noite para alguma região do planeta, então essa região não vê o eclipse acontecer, não vê o eclipse no céu, né? Mas nas regiões que o horário é diurno. E mesmo assim existem locais diurnos onde o eclipse ele ainda não é total, ele ainda está a caminho, né? Caminhando para ser total, e depois tem a fase do desfazimento, né? Vai desfazer a totalidade do eclipse. E alguns locais também diurnos têm essa visibilidade. Então, como será para nós o horário de Brasília a partir de 15 horas, o horário que está se dando de começo para o eclipse, no nosso horário aqui, né, Brasil, que a gente se baseia no horário de Brasília, que é o fuso 3, será às 15 horas e 7 minutos que começa, né, e dura umas 5 horas, então vai até umas 20 horas. Mas essas 20 horas já é o término mesmo, inclusive da fase não total do eclipse. Então, provavelmente esse finalzinho, se for aparecer na América do Sul, será mais no norte da América do Sul do que sudeste ou sudoeste, né? Sudeste e sul do Brasil. Se vê, vai ser ver só a parte do final. Deixa eu só aqui abrir um documento, que aí eu vou colocar para vocês esses locais de visibilidade. Eclipse em 2024. Nós tivemos aquele do dia 24 para o dia 25, foi o lunar penumbral. Estava aqui e a página andou. Pronto. Foi grande parte da Europa, norte e leste asiático, grande parte da Austrália, grande parte da África, América do Norte, América do Sul, Pacífico, Atlântico, Ártico, Antártida. Foi, então, o eclipse lunar penumbral entre 24 e 25 de março. Esse atual, que é 8 de abril. Aqui está apontando com o horário de 15h17, mas também estão se colocando 15h07. Pode pensar de 15h07 para frente, né? Começa a acontecer vagarosamente o eclipse solar total. Então, vai pegar o oeste da Europa, né? O oeste da Europa seria o quê? Inglaterra, talvez Itália, né? América do Norte e norte da América do Sul. Então, provavelmente, os estados do Sudeste, do Sul, não vão ter visibilidade, né, desse eclipse. Vai ter visibilidade também no Pacífico, no Atlântico, no Ártico, que é o Polo Norte. E nós vamos ter Sol e Lua a 25 graus de Peixes, enquanto Urarro posicionado a 21 graus de Peixes nesse dia.
Eu trouxe aqui para vocês verem também o mapa. Ainda tem pessoal entrando desse dia aqui. Estou compartilhando com vocês para vocês verem, dia 8 de abril. Coloquei 15h07. O horário que eu tinha pesquisado, abril, era começando 15h42, fase parcial, começando às 15h42. A totalidade começa às 16h38, o máximo do eclipse às 18h17, o que é um horário bem diferente, né, para essa totalidade do eclipse. E a totalidade termina às 19h55, que já é noite. Mas isso tudo aqui para nós, né, do hemisfério 3, do fuso 3. E fase parcial às 20h52. Então, por isso que a gente não tem como ver, porque o máximo é às 18h17, o sol já se pôs para nós aqui, né? E termina a totalidade às 19h55, praticamente 20 horas, uma hora depois termina a fase parcial. Então, aqui nós não temos visibilidade. Aí precisa ver os diferentes horários que tem, porque o eclipse solar ele tem uma aparição mais assim impactante nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, vários estados dos Estados Unidos, cidades que terão então essa visibilidade. O que que acontece com a visibilidade, né? A visibilidade de um eclipse faz com que aqueles locais onde o eclipse tem uma visibilidade maior sofra maior influência, né? Que a gente usa tempo, lugar e circunstância, né? Tempo, lugar e circunstância, tempo, lugar, local. E a circunstância que é o evento, o que está acontecendo, né? Então, tendo esse momento máximo de visibilidade realmente nos Estados Unidos, mas isso não quer dizer que outras regiões não fiquem sujeitas, né, à, à influência do eclipse, né? Ele é um evento que ocorre a cada 6 meses, esse par de eclipses, né, lunar e solar, não exatamente nesta ordem. O eclipse solar pode vir primeiro, 15 dias depois pode vir o lunar, mas agora está acontecendo o primeiro lunar, foi dia 24, 15 dias depois, agora dia 8 de abril, solar, né? Mas são sempre assim, com 15 dias apenas de distância um do outro, porque esse tempo de 15 dias é exatamente o tempo de distância entre a fase nova da Lua e a fase cheia, a fase, a fase cheia da Lua, nesse caso atual, né? A fase cheia da Lua, ou a Lua cheia, que foi dia 24, dia 25 de março, e a Lua nova, que é dia 8 de abril, né? Então, todo eclipse lunar vai acontecer sempre no momento da lua nova. Todo eclipse solar vai acontecer sempre no momento da lua nova. E todo eclipse lunar vai acontecer sempre no momento da lua cheia. E sempre à noite, enquanto o solar na lua nova é de dia, né? Então, é muito interessante os eclipses, né? Porque a lua cheia, eclipse lunar de lua cheia, a lua está iluminando tudo, né? Quando a lua está cheia, ela ilumina a noite fica mais iluminada do que quando não, quando a lua está em outras fases. Então, fica toda, a noite fica toda iluminada pela presença da lua cheia. E aí vem o eclipse, e o eclipse acontece e vem e oculta isso, né? Desfaz essa iluminação que a Lua está produzindo. Do mesmo modo, o eclipse solar, né? O Sol ilumina o dia, o eclipse no total aqui está dando umas 5 horas, né? Essas 5 horas é o tempo que o Sol fica sendo ocultado, né? Principalmente nesse período aqui, que a totalidade começa para nós aqui, né? Eu tenho que ver o fuso dos outros países, que eu não coloquei isso.
que horários são esses nos outros países, né? Mas eu tenho a impressão que é por volta do meio-dia. E o sol do meio-dia, ele está pino, né? Se bem que no hemisfério norte o sol não é tão a pino assim, como aqui no nosso continente, né? Com sol e meio-dia, o sol está realmente em cima da cabeça. No hemisfério norte, ele fica meio de lado. Mas a totalidade começa para nós, no hemisfério sul, às 16h38, máximo do eclipse às 18h17, finalmente às 19h55. Se a gente for pensar de 16, no total dá umas 3 horas desse eclipse que o Sol fica completamente ocultado, né? Então é como se fosse 3 horas, em pleno dia, 3 horas de noite, de uma noite. Alguém aqui colocou uma mãozinha? Quer falar alguma coisa? E eu, B, Mari. Sim, Não, Mariana, linda. não, é que, na verdade, no Time and Date está dando que o eclipse aqui para nós, no Hemisfério Sul, vai estar de meio-dia e 42 até às 5h52. Então, eu não sei se. E para lá é que vai estar nesse horário de 16 às 20, Ah, é o para o inverso. Hemisfério Norte. É o inverso. Tá. Uhum. Isso tem que ser bem visto, tá? Porque não faz muito sentido um eclipse à noite para lá. É, Você- pois é. É o que está no Time and Date, né? Aí eu achei melhor só dar um oi. É, tem que ver se isso corresponde. É porque aqui a totalidade do eclipse, quando o Sol é completamente coberto pela Lua, começará na costa do Pacífico do México às 12h07, horário local. De acordo com a instituição, o porto mexicano da cidade de Mazatlán e seus arredores serão locais ideais para apreciar o evento, né? O eclipse começará na costa do Pacífico do país latino por volta das 15h07, horário de Brasília, antes de entrar no Texas. Então, tem que checar bem essas informações. Horário de Brasília, 15h20. Vários sites estão colocando assim. Então, lá é sempre antes, né? A Europa é sempre depois. E lá nos Estados Unidos tende a ser sempre horário para antes do nosso, não para Então, para depois. lá tá botando. é, Tem sites botando 1h27 também, então fica difícil de entender. Mas o time and date é o que a gente normalmente usa para eclipses, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode. Você, com o aplicativo aí, você consegue verificar, né? Aqui, você fala no nosso programa, Jagannatha Rora, que E isso no Jagannatha. é o que vocês estão vendo, não é isso? Vocês estão vendo ele? Sim. Aberto, sim. Então, aqui está marcando 15h07, porque a Lua e o Sol têm que estar no mesmo grau. Como é que a Lua vai ocultar o Sol se ela não estiver no mesmo grau que o Sol? 15h07 para o Rio de Janeiro, fuso 3, né? Então, a gente tem que pensar no horário, que às 15h07, começando a eclipse parcial, né? Porque assim, a sombra vai chegando e vai cobrindo o Sol, então ele começa como parcial, se torna total e depois termina como parcial, o eclipse solar, né? Porque a sombra vai passando pela frente, vai chegando, por isso que os antigos chamavam Rahu de o comedor do Sol, ou o devorador do Sol, né? Porque vai chegando e vai comendo a luz do Sol, né? Ela desaparece por um certo período. Então, aqui no programa, eu coloquei 15h07, que está mesmo grau. Se a gente for colocar para o mesmo minuto, aí avança um pouco. Acredito que para 15h17 a gente coloca praticamente juntos aqui, um pouquinho mais, talvez 15h20.
Olha lá, tá vendo? A Lua até nos minutos muito próximos dos minutos do Sol. Isso no nosso hemisfério aqui, né? Então, o horário de Estados Unidos, o Canadá costuma ser antes do nosso. Então, deve começar lá no mesmo horário, no mesmo momento que nós, mas com o horário deles anterior ao nosso, né? E não o contrário. Correto? Foi entendido assim a dúvida? Foi, né? Ok. Bom, para nós aqui, o ascendente será Leão nesse momento. Nós vamos ter uma conjunção de Saturno e Marte que está muito, muito proximazinha uma da outra. O Marte praticamente está a 19 graus, enquanto Saturno está a 20 graus. Então, isso, na verdade, já podemos indicar que está começando um Yuddha entre Marte e Saturno, que é a tal da guerra planetária, lembra? E essa guerra planetária entre Saturno e Marte, ela é bem assim, tensa. É uma guerra tensa, né? Que pode estar indicando também um momento tenso, né? Que nós vamos atravessar um momento tenso por razão dessas guerras. Porque as duas guerras que estão mais, né, em evidência nesse momento, que é Gaza e Ucrânia, elas, de um certo modo, possuem o mesmo fator motivador, né? A motivação é muito, tem a ver com aliados, né? Aliados de cá, de lá. Então, assim, o lugar escolhido para a detonação, para a destruição é esse, né? Gaza ou Ucrânia. Esse é o lugar que é escolhido para acontecer a guerra em si, mas está acontecendo uma guerra também entre os aliados, né? Quem está do lado de um contra o que está do lado do outro na guerra. Sempre foi assim, né? As guerras são sempre assim. Então, a gente pode entender Saturno e Marte como essa tensão entre aliados, tá? Signo de Aquário, Aquário é um signo que tem a ver com a população, né? Com a massa, com um grande número de pessoas, e outros motivos também que acontecem em relação a Aquário, porque é forçando uma mudança, né? Está tendo aí uma insistência, né? Uma pressão para que aconteça algum tipo de mudança, porque Aquário, ele é a constelação da mudança, do progresso, do avanço, né? Então, assim, essa tensão está propondo que tipo de avanço ou tipo de recuo, né? Que tipo de crescimento ou o contrário. Então, é uma guerra planetária que esse eclipse está trazendo junto, né? Desse acontecimento do eclipse está acontecendo esse que a gente chama de Yuddha, Yuddha, que é quando dois planetas se encontram a menos de 1 grau de distância um do outro. Então, assim, Marte está 19, indo para 19 graus, Saturno está a 20 graus. Então, até como Marte é mais rápido que Saturno, Marte ele vai passar à frente de Saturno, né? Então, ele chega a 19, se junta aos 20 e vai até os 21. Então, durante esse período de Marte, passando por esses, né, esses 3 graus, vamos dizer 19, 20, 21, de Aquário, o Yuddha ocorre. O Yuddha está acontecendo, tá? E como Aquário é o signo anterior a Peixes, que é exatamente nesta constelação, já no terceiro decanato da constelação de Peixes, é que está acontecendo o eclipse, né? Peixes é considerada a 12ª constelação do cinturão zodiacal das estrelas, né? Peixes o terceiro decanato de Peixes é o último decanato de todas as 12 constelações. E é no Nakshatra Revati, por isso que eu coloquei o mantra de Revati antes aqui, quem pôde
chegar antes da gravação, pôde aproveitar um pouquinho a potência do mantra do Nakshatra Revati, que homenageia Brihaspati, que é o regente de peixes, né? Júpiter homenageia o planeta Mercúrio, que é o regente de Revati, e também o deus Pusham, que é o Devata de Revati. Então, Revati é o último nakshatra dos 27 nakshatras. Ela é exatamente a última estrela. Alguns se referem a ela como algumas estrelas na constelação de Peixes. Outros se referem a ela como uma única estrela dentro da constelação de Peixes, uma estrela que tem uma visibilidade quase diminuta, né? Que é uma característica da constelação de Peixes. Eu sempre falo isso para vocês. A constelação em si, ela é constituída de estrelas de baixa visibilidade. O Escorpião, por exemplo, é uma constelação que é constituída de estrelas de alta visibilidade. Então, é fácil você ver a constelação de Escorpião no céu. A constelação de Peixes já não é tão fácil, né? Ela tem as estrelas de baixa visibilidade, algumas se destacam mais, outras menos. E no caso dessa estrela, que é chamada como Zeta Piscium na astronomia, Zeta Piscium é Revati. Zeta quer dizer que é a estrela que tem menos destaque dentro de uma constelação, enquanto a Alfa é a que tem mais destaque na constelação, né? Já a Zeta é a que tem menos destaque numa constelação. Então, uma estrela, entre estrelas de baixa visibilidade, é a que tem menor visibilidade entre todas. É Revati. E qual é a função do Devata? Qual é a função de Pusha? Pusha é descrito como um deus pastor, que conduz o seu rebanho, né? Então, por esse motivo, a constelação de Peixes em si, ela tem um aspecto espiritual muito profundo, e principalmente o Nakshatra Revati. Não que os outros não tenham, que é o Purvabhadra, e depois o Uttarabhadra também tem características fortes relacionadas ao campo da espiritualidade. Mas Revati, porque dentro do caminho espiritual, Revati representa Sharanagati. Sharanagati significa a rendição, né? A gente pode usar o termo também Atmanivedana, que é a entrega, né? Corpo, mente, espírito, né? A entrega é o máximo do desapego, né? É a entrega total. E para isso, para ver essa entrega total, é necessário muita fé. Então, de um certo modo, a gente pode pensar assim, que esse eclipse solar está relacionado à nossa espiritualidade, como nós estamos conduzindo, né? Puxam, que é o condutor dos rebanhos, como é que nós estamos conduzindo a nossa espiritualidade nesta vida atual. Eu não falo conduzindo a espiritualidade há 3 dias atrás, há 3 semanas atrás, há 3 meses atrás ou há 3 anos atrás. Como você vem levando a sua espiritualidade nesta existência, ao longo da sua existência, né? Como é que você vem levando a sua espiritualidade? Com seriedade, compromisso, ou com uma certa oscilação, às vezes sim, às vezes não, depende, né? Depende das circunstâncias, a fé diminui, a fé aumenta, né? Então, como é isso, né? Diante de situações mais críticas, ao que você recorre, né? Porque a 10ª constelação, que tem a ver com a 12ª constelação, que tem a ver com a 12ª casa do zodíaco, essa 12ª casa está ligada à ordem de Sannyas, que é o renunciante, né? Que é o renunciante, né? Existem 4 ordens de desenvolvimento pessoal, poderia dizer assim, né? São 4 ordens que organiza o seu tempo de vida, né? São 4 ordens. Então, podemos pensar assim que na infância até mais ou menos uns 20 anos de idade, você vive uma fase da sua vida, pode passar um pouco, até 25 anos, tem pessoal que vive até os 30, né? Assim,
também. Mas é uma fase assim para você aprender tudo da vida, para você estudar, para você fazer uma escola, fazer uma faculdade, né? Que se chama Brahmacharya, né? Que é é o estudante. É o estudante, naquele que está se alimentando dos ensinamentos, dos conhecimentos, dos estudos, né? Está comprometido com isso. Depois dessa fase, aí você pode ingressar numa outra fase, que pode levar também esse tempo todo, uns 25 anos, ou às vezes até muito mais, né? Do que isso, que é a fase grihasta, que está relacionado à vida de família, né? Esposa, marido, filhos, netos, né? Então, essa experiência de vida, né, que é a convivência e as responsabilidades dos compromissos com família, né, o dharma com a família. E depois dessa fase, então, você tem uma fase de desprendimento, que seria como se fosse um treinamento para um desprendimento, né, que se chama Vanaprastha, essa fase de idade. Você vai treinar a se desprender. Então, já deixa mais os filhos de lado, já vai assim fazer coisas que a vida familiar não dava tempo, não tinha espaço. Aí você vai fazer, vai ter essa liberdade de poder, de repente, viajar ou estudar coisas que você não pôde estudar, né? Você vai se dar isso, né, de presente para si mesmo. Você pode fazer isso sozinho, pode fazer isso com seu parceiro, com a sua parceira, né? Como for as circunstâncias. E aí, para finalmente, lá na frente, poder, então, ingressar na ordem de sannyasi, que aí essa ordem, essa fase de vida, ela é uma fase de vida sozinho, sozinho, sem ninguém, né? É, é como se fosse uma pré-morte, né? E você solta todos os grilhões, solta todos os apegos, solta todos os condicionamentos, todas as suas obrigações de antes já não existem mais. Você vai trilhar um caminho de espiritualidade apenas e unicamente. Então, a casa 12, assim como a constelação de peixes, também tem esse significado, né? Desse moksha, né? Que é essa libertação final, né, que é a entrega mesmo assim, um exemplo que é muito dado, né, são os rios que se desagam, as águas dos rios, né, elas desembocam, né, no oceano, sem pensar duas vezes, sem, ai, socorro, né, ai, deixa eu puxar um freio aqui, não quero cair no oceano. Elas simplesmente vão, não tem para onde mais ir. Então, o peixe, ele traz esse sentido, né, não temos mais para onde ir. A sociedade humana, eu quero dizer, né, para onde mais? Então, esse eclipse solar que está trazendo esse tipo de impacto, né? Onde mais, né? O que querem mais? O que, né? O que mais vão inventar com a justificativa que é para facilitar a vida humana, né? A gente já tem navio, tem avião, tem fábricas, tem isso, tem carro, tem petróleo, tem tecnologia para alimentos, supermercados, temos pavimentos, temos residências, atingimos a tudo isso. O que mais se quer? O que mais se quer ainda? Então, essa insatisfação, a não cessação dos desejos, né? De sempre querer mais alguma coisa, né? É que é colocado em xeque nesse momento. Que mais você quer, né? O que mais é usado como justificativa para não viver esse Sharanagati, essa entrega, essa plena Atmanivedana, né? Que é tudo que o Atma e o eu verdadeiro de fato anseia, né? Às vezes se fala assim, para não sofrer basta não desejar, mas é impossível não desejar. A alma, ela deseja, né? A natureza da alma é desejar, mas desejar o quê? Essa que é, então, quando se fala de moksha, é a cessação dos desejos, mas a cessação dos desejos materiais, né? Que são temporários. Não a sensação, não é para cessar o desejo, né? De se encontrar, o desejo de estar
junto a Deus, junto a algo maior, né? Numa profunda relação com o divino, né? Então, as águas dos rios, elas perdem a sua natureza doce e elas, quando mergulham no mar, elas se tornam água salgada, né? Se tudo, elas retornam à sua própria origem. Então, isso tem a ver com as águas de peixe. Peixes é um signo do elemento água, né? Então, na última constelação do zodíaco, no último decanato do zodíaco, na última estrela entre os nakshatras, está acontecendo, então, esse eclipse. A gente pode ver aqui Rahu em Revati, Lua em Revati, o Sol em Revati, né? Ainda tem uma visita de um Vênus exaltado no nakshatra Uttarabhadra. Vênus também está em peixes, então, por isso ele também está em oculto, né? Porque Vênus muito próximo do grau do Sol, e termina por ficar em combustão, né? Então, nós temos 15 graus de distância, Vênus se avançando, se aproximando cada vez mais do Sol e entrando em combustão. Então, isso é um fator, né? Então, tem a conjunção Saturno-Marte, Lua em Aquário, todo esse alinhamento, que a gente nem está falando aqui de Netuno, que Netuno também está em peixes, que é o regente de peixes, que não está em peixes faz uns 130 anos, talvez, ou um pouco mais que isso, que Netuno não está em peixes. Netuno também está em peixes, também está reunido dentro desse eclipse solar. E mais na frente nós vamos ter, porque Netuno é considerado um regente secundário de peixes, né? E o regente primário é Júpiter. Mais na frente nós temos o Júpiter, Mercúrio, primeiramente Mercúrio, depois Júpiter, e Urano no final, né? Todos em Áries. Então, o regente de Júpiter, aliás, o regente de Peixes está em Áries, né? Mais Urano. Então, a gente chama isso de conjunções, alinhamentos planetários entre Saturno e Marte, entre todos esses planetas que estão em Peixes e mais esses planetas que estão em Áries, né? Em conjunção aqui, alinhamento aqui, conjunção, alinhamento aqui, conjunção, alinhamento aqui. E, além disso, uma sequência planetária. Todos os planetas estão aqui em sequência, em apenas 3 signos. A única coisa que nós temos lá do outro lado é Ketu, sozinho lá em Virgem, né? O nó do sul da Lua, ela sozinho lá em Virgem, né? E todos os outros signos têm planetas algum. Então, isso é como se fosse o céu estivesse em desbalanceamento, né? Como um prato de uma balança estivesse mais cheio, o outro tivesse praticamente nada, né? Então, tem um peso ali causado por esse alinhamento, né? Existem várias teorias sobre alinhamentos planetários. Se diz que é quando algum avatar possa estar chegando na Terra, né? Ou algum mestre, ou um ser iluminado possa estar nascendo. Se é peixes, deve estar nascendo um monte, né? Porque tanto aquário quanto peixes são constelações que se tratam da quantidade, no sentido quantitativo, né? Então, se tiver nascendo alguém, deve ser vários, né? E os planetas em Áries em sânscrito é Mesha, que é de onde vem a palavra Messias. Então, que vem com uma proposta de missão, né? Messias quer dizer isso. O que quer dizer Messias? Não necessariamente ele significa Salvador. Messias significa alguém que tem uma missão a cumprir, né? Tem um papel a cumprir, designado a cumprir algum papel. Não pode ser também que alguém muito especial possa estar nascendo nesse momento aí. Milhões de crianças vão estar nascendo nesse momento, de agora até. E o eclipse ele tem um efeito, a gente tem que pensar sempre nisso. Todo eclipse ele tem um efeito, na verdade, de um mês, né? De 30 dias, que eu quero dizer, né? Que é uma semana antes do primeiro eclipse, que no nosso caso agora foi o lunar. Aí tem o espaço de 15 dias, que é entre o lunar e o solar, e depois tem mais uma semana a seguir do último eclipse, que será o solar, né? Então, vamos colocar aqui do dia 21 de março até o dia 15 de abril. Não é isso?
o lunar foi dia 24, não, 21 é pouco, é 17. 17 de março até 15 de abril, seria por aí, 16 de março a 15 de abril. Esse todo período é o período que os eclipses geram influência, não é só no momento do eclipse. O efeito, ele se distribui, né? Uma semana antes do primeiro eclipse, aí tem os 15 dias entre um eclipse e outro, e mais uma semana depois do último eclipse. Esse é o período todo da influência. Inclusive, assim, é muito importante a prática espiritual no dia do eclipse, principalmente no horário do eclipse, mas o ideal mesmo é que a prática aconteça nesse período todo, né? Para a gente poder ficar assim bastante protegido de qualquer tipo de efeito que o eclipse possa causar, que não seja muito benefício, não traga grandes benefícios para a nossa vida, né? Saturno ele é regente de Aquário, Rahu, que é onde o eclipse está acontecendo, né? O eclipse está acontecendo onde Rahu está, que é Peixes. Sol, Lua e Vênus em Peixes, Rahu em Peixes. Então, Rahu também é considerado regente de Aquário. Saturno e Rahu. Urano também é considerado regente de Aquário, né? Regente não primário, secundário ou terciário, porque também tem o Rahu no meio. E a gente vê aqui a presença de Saturno antes de Peixes e a presença de Urano no signo posterior a Peixes. Estão vendo isso? Então, Urano, ele tem Urano, Saturno e Rahu, eles são, vamos dizer assim, eles são os comandantes desse eclipse. E Marte, de um certo modo, porque Marte está sendo regente de Áries, ele é o regente de Áries. Se a gente for pensar, a gente coloca até Plutão também, mas não precisa. Então, Plutão já ficou meio para trás, mas Marte, principalmente, a gente pode considerar também como o segundo regente desse eclipse, né? Júpiter, porque o regente de Peixe é Júpiter, está em Áries, aí o regente de Áries, que é Marte, está conjunto com Saturno, Saturno está domiciliado, né? O outro regente de Aquário, onde Saturno e Marte estão, é Rahu, que é o produtor do eclipse, é o Rahu, e finalmente aqui Urano, né? Então, tem aí vários planetas tomando posse, vamos dizer, desse eclipse com suas diferentes características, né? Buscar a proteção de Júpiter é muito importante. Esse mantra que eu coloquei antes, de Irevati, tem uma homenagem maravilhosa ali entre as recitações para Brihaspati, que é o planeta Júpiter, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer em relação aqui ao gráfico, que eu quero mostrar outras coisas para vocês. Esse mantra vai ficar disponível de alguma forma? Foi Cindy que falou? Não, foi Dora. Oi, Dora. Aqui. Sobre esse mantra de Júpiter que você falou, que foi colocado antes, eu só entrei depois do mantra. Eu vou Ele vai deixar ficar para esse eclipse, eu vou deixar esse e muitos outros lá na descrição do vídeo. Depois essa live está sendo gravada e vai ser transferida para um vídeo em YouTube. E lá na descrição do vídeo eu vou colocar todos esses mantras, inclusive esse também. Então, quando você receber o link para poder assistir essa live novamente, até compartilhar com outras pessoas, tem a descrição logo abaixo do vídeo, todas as descrições do tema da live, né? E também links de diferentes mantras, inclusive esse que foi colocado antes de começar aqui a nossa reunião gravada, tá? Vai ficar tudo lá. É mais fácil, né? De todo mundo poder pegar do que ficar enviando um a um assim. É só ir lá no próprio vídeo e que você já acessa, tá bom? Um fato curioso, gente, que eu acabei
pesquisando e encontrei, vou compartilhar aqui com vocês esse mapa, que é um mapa de 15 de abril de 1912, às 2h20 da manhã, próximo a uma ilha do Canadá, que teve, então, o naufrágio do Titanic. Esse mapa aqui, porque a gente pode fazer mapa de pessoas, né? Mapa de gente, de pessoas, mas você pode fazer mapa do que quiser, de um evento, de um acontecimento, de uma data histórica, né? Tudo você pode calcular o mapa. Eu calculei esse mapa para o acontecimento do afundamento, né, do naufrágio do Titanic. Foi no dia 15 de abril de 1912, às 2h20, né, no meio da noite, bem no meio da noite, próximo a uma ilha chamada Labrador, do Canadá. Tá? Essa noite era uma noite de lua minguante, de 13º dia da lua minguante. E a lua ela estava em peixes. A lua estava em peixes, Iraho também estava em peixes. Iraho estava praticamente a 29 graus de peixes nesse dia. A lua ainda é a 4 graus. O que acontece é que a lua é um astro que se move muito rápido, tá? Ele é o mais rápido de todos os planetas, vamos dizer, que a lua não é exatamente um planeta, mas dos corpos celestes que se movem, né? A lua ao redor da Terra, os outros planetas ao redor do Sol, a lua é o mais veloz de todos. Então, como era ainda o dia do afundamento, ainda era 2 dias antes da lua nova, então o afundamento aconteceu 2 dias antes do eclipse solar, que ocorreu na interface da constelação de Peixes e Áries. O Sol estava em Áries, a Lua ainda estava em Peixes, no Nakshatra Uttarabhadra, que é onde Vênus está agora, né? No Nakshatra Uttarabhadra, que é um nakshatra que tem essa característica de desastres marítimos ou de catástrofes marítimas, né? Ou desastres marítimos ou catástrofes marítimas. O nakshatra Uttarabhadra, que é um nakshatra, inclusive, regido por Saturno. Então, no dia do afundamento, do naufrágio do Titanic, a Lua estava em Uttarabhadra, porque o eclipse solar mesmo aconteceu no dia 17 de abril. Mas o naufrágio foi dia 15, então isso é muito interessante como um estudo, porque eclipses, quando ocorrem em signos mutáveis, eles podem, os efeitos podem se apresentar até mesmo antes da data do eclipse, não após o eclipse, como muitas vezes a gente pensa, né, que o eclipse acontece hoje, só lá na frente que o efeito vai acontecer. Isso depende da natureza do signo. Por exemplo, Peixes é um signo de natureza. Entre os signos de mutabilidades, que é Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixe, o de maior mutabilidade é Peixes. Entre os 4 de mutabilidade, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes são os 4. Né? Também chamados signos duais. Peixes é o mais. Por quê? Porque ele é elemento água. Por ele ser elemento água, ele é o mais mutável de todos. Então, não necessariamente que o eclipse acontece agora e o efeito só vem lá na frente. A gente está vendo efeitos de natureza de peixes acontecendo antes, né? Como ameaça de tsunami, terremotos ocorrendo mesmo antes da data do eclipse, tá? Porque peixes ele atua em relação a não só a força dos oceanos e o que existe nas profundezas da Terra, né? Porque tem água em toda parte na Terra, de qualquer forma, né? Toda parte da Terra tem água. Mesmo, de repente, os desertos é mais difícil de encontrar água, mas a maior parte do planeta Terra é água, né? O planeta Terra deveria se chamar planeta Água, que tem mais água do que terra, né? Pelo menos superficialmente.
É o que a gente vê, né? No mapa, a gente vê muito mais água do que terra. Então, depois desse dia 15, 16, 17, a Lua caminhou, se juntou ao Sol. Iraho está aqui bem no meio, tá vendo? 29 graus de Peixes é praticamente 1 grau de Áries. É muito parecido com o eclipse de agora, esse eclipse solar que aconteceu. E outro fator aqui incrível que existe é que Mercúrio estava retrógrado em Áries, em estado de Gandanta, que a gente chama, né? Que é quando o signo está entre o final de um de água e o início de um de fogo, né? Peixes é de água, Áries é de fogo. Então, Mercúrio está aqui a 2 graus de Áries, 2 graus, Mercúrio, 2 graus de Áries e retrógrado, voltando para Peixes, que é exatamente como Mercúrio está agora. Mercúrio também está em Gandanta, também está em Áries, e por estar retrógrado, está retornando para Peixes. Porque o Gandanta, ele acontece nos últimos 3 graus, mais ou menos, de um signo de água, até os primeiros 3 graus, mais ou menos, do signo de fogo. 3 graus, mais ou menos, que eu falo que são 3 graus e 20, né? Que é a medida que a gente usa de matemática, né? Dentro da astrologia. O Mercúrio está muito parecido como... Então, assim, se um acidente marítimo, forte como ocorreu, né, de tantas pessoas que haviam naquele navio, e só acho que em 1980, acho que em 1980, que foram descobrir 30 anos depois, ou sei lá, não, acho que muito mais. Eu não lembro agora quando que foi, finalmente encontraram o navio submerso, né? Passou-se muitos anos, acho que 60 anos se passou. Dá 2 voltas de Saturno, e Saturno estava em Áries também, né? Tem esse detalhe. A diferença que nós temos agora é que quem está em Áries é Júpiter. Essa é uma grande diferença, na verdade, né? Entre Saturno em Áries, em queda, e Júpiter em Áries em signo amigo. É o Júpiter que está segurando os efeitos do eclipse, né? Mas tem certas coisas que ficam, às vezes, um pouco fora do controle, porque Mercúrio retrógrado em Gandanta, né? Tem outras questões aí também envolvidas, não somente posição de Saturno ou posição de Júpiter. O céu nessa época, os planetas não estavam assim tão alinhados como estão agora. Para quem entrou agora há pouco, eu vou aqui compartilhar de novo o mapa do eclipse agora, esse próximo. Só um minutinho. O ascendente era Sagitário e esse agora, o ascendente é Leão. Se a gente fosse colocar ascendente Sagitário, nós veríamos posições um pouco parecidas, talvez aqui assim. É mais ou menos isso, né? Mas o ascendente aqui para nós é esse aqui, Leão, tá? E aqui é o que eu falei para vocês, parecido, olha, Mercúrio retrógrado, 0 graus de Áries, né? Nesse dia, 0 graus de Áries, nossa, e voltando 1 ou 2 dias depois do eclipse, retornando para Peixes, né? Então, a gente tem outra coisa também é que a gente tem que pensar que Marte, mais à frente, ele vai sair de Aquário e vai para Peixes também, vai ficar um período em Peixes. Deixa eu ver se eu consigo dar aqui a data para vocês. Esse período também pode ser grave, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui a data para vocês da passagem de Marte pelo signo de Peixes. Ele ainda está em Aquário, no meio de Aquário. Aqui, Marte em Peixes, do dia 23 de abril até o dia 2 de junho. Nós vamos ter Marte passando por Peixes, né? Quando for dia 14 de abril, 15 de abril, o Sol vai para Áries, sai de Peixes, vai para Áries.
quando for 23 de abril, Marte vai para Peixes, né? Então tá todo mundo aí, os planetas estão todos aí muito juntos. Tá difícil dissipar esse alinhamento, isso que eu quero dizer, né? O alinhamento é difícil de ser desfeito, porque somente a Lua é que vai sair do alinhamento, né? Quando a Lua for para Touro, ela sai do alinhamento, né? Mas fora isso, os planetas estão todos aí nesse alinhamento, se mantém nesse alinhamento ainda um tempo maior, né? E a gente sabe que a Lua andando por aí sozinha não é muito bom, né? Ela entra em queimadruma. Então, assim, as coisas estão realmente tensas. O ideal que a astrologia védica tem os upais, que são as prescrições, né, de uso principalmente de mantras. Por que a gente insiste mais nos mantras? Pedras preciosas também podem ser recomendadas, mas isso tem que ser feito em posse do mapa da pessoa, individualmente. Não existe assim, todo mundo vai usar essa pedra, todo mundo vai usar rubi, não é? Por causa do eclipse. Não, não é assim. Pedras é algo muito particular, a gente só verifica isso a partir de cada mapa de cada pessoa. Mas mantras não, os mantras, e principalmente porque nós estamos em Kali Yuga, então nessa Yuga os mantras têm efeitos mais fortes, né? Eclipses também, as práticas espirituais, elas são intensificadas. Existe um benefício nos eclipses, que são as práticas espirituais, né? Em geral, o que produz eclipse causa muito medo psicológico. As pessoas, porque é algo, tudo aquilo que é algo que a gente desconhece, né? Assusta, né? Então, todo eclipse costuma trazer uma certa comoção, certa tensão, uma apreensão, assim, será que a minha vida está assim por conta desse eclipse, né? O eclipse passa, né? O eclipse passa, ele fica um período, mas passa. Nada na vida é permanente, tudo é impermanente, né? Então, assim, a gente deve sempre pensar que todo eclipse ele é feito muito mais para acordar do que para ferir, do que para prejudicar. Ele acontece para que a gente acorde, né? A sombra vem, mas a luz volta a brilhar. Então, esse despertar, é o momento de despertar. Tenta ver, assim, na sua vida, o que possa estar te impactando mais, qual o problema maior, qual a dificuldade maior. Provavelmente, esse é o campo do despertar. Onde a coisa está mais difícil é o campo do despertar, né? Outra coisa também importante de ser falado para vocês, que é assim, é quase que uma regra, tá? Eclipse lunar afeta nosso signo lunar. Eclipse solar afeta nosso signo solar. Né? Então, quando a gente vai tentar ver que efeito que esse eclipse vai fazer na minha vida, esse eclipse solar específico, no caso, acontecendo na constelação de Peixes, como que ele vai afetar na minha vida, né? Aí você tem que ver a partir do seu signo solar, onde você tem o Sol. Não é muito difícil. Signo solar védico, por favor. Detalhe, signo solar védico, que é diferente das datas que a gente está acostumado, tá? Áries começa 14, 15 de abril, vai até 14, 15 de maio. Tem um pouquinho de diferença quando vai avançando, mas você pode pensar assim, entre meio de um mês até metade do mês seguinte. Então, se Áries começa em meio de abril, termina em meio de maio. Meio de maio vai para Touro até meio de maio começa Touro, que vai até meio de junho. 14, 15 de junho começa então Gêmeos. Até metade de julho vai Gêmeos. Metade de julho, 14, 15 de julho, começa então Câncer, que vai até 14, 15 de agosto, 16 de agosto. Aí 15, 16 de agosto começa Leão, que vai até 16, 17 de setembro. 16, 17 de setembro começa Virgem, que vai até isso também, 16, 17 de outubro.
Aí, 16, 17 de outubro, até 15 de novembro, Libra, 15 de novembro até 15 de janeiro, Escorpião. Não, 15 de novembro até 15 de dezembro é Escorpião, 15 de dezembro até 14 de janeiro. Não, peraí, 15 de outubro até 15 de novembro é Libra. 15 de novembro até 15 de dezembro é Escorpião. 15 de dezembro até 14 de janeiro é Sagitário. E 14 de janeiro até 14 de fevereiro, Capricórnio. 13, 14 de janeiro até... Não, 13, 14 de fevereiro até meio de março, 15 de março, é Peixe, Aquário. E 15 de março até 14 de abril, Peixes. Por isso que o eclipse solar é em Peixes, porque nós estamos com o Sol em Peixes. 8 de abril, o Sol ainda está em Peixes. Ele só entra em Áries no dia 14, 15 de abril. Por que eu estou falando assim, 14, 15, 2 dias? Porque tem um ano bissexto. Esse ano a gente tem um ano bissexto. Quando não é um ano bissexto, o Sol entra em Áries dia 14 de abril, mas com o ano bissexto, esse ano é bissexto, que estamos agora. Então, o Sol está entrando em Áries dia 15 de abril. Eu vou deixar na descrição do vídeo também essas datinhas direitinho para vocês poderem acompanhar, né? Mas nada melhor do que ter uma consulta do seu mapa de nascimento védico, né? Que aí você vai saber das posições reais dos seus planetas, do seu ascendente, seu Sol e sua Lua, de acordo com as constelações, de acordo com o sideralismo. A astrologia védica é um sistema sideral de astrologia, tá bom? Mas isso é importante saber, né? Que o eclipse lunar afeta nosso signo lunar, porque ele afeta mais a saúde mental, psicológica, essa parte. E o eclipse solar é a partir do signo do Sol, e o Sol, o Sol tem muitas coisas, né? O Sol, ele está ligado ao Dharma, o Sol, ele também representa o Pai, o Sol representa o nosso vigor, nossa vitalidade, nossa energia, nosso poder criativo. O Sol é o nosso mais puro desejo, né? Desejo de autorrealização também. Inclusive, vamos começar agora um curso sobre o signo solar. Quem quiser participar desse curso, vai ser bem interessante você poder conhecer o seu signo lunar védico, né? O que ele de fato representa. Ele tem vários significados, né? E esse eclipse solar atinge exatamente o nosso signo do Sol. Existe uma maneira de fazer esse entendimento, que é a distância que o eclipse solar está acontecendo de signo, né, em relação ao teu Sol, a posição do seu Sol. A distância que existe, né, a distância por casas. Outro significado desse eclipse solar é que ele pode gerar queda de lucros nas empresas, no comércio, queda de lucros. Porque peixes tem uma relação com a casa 2, a casa 2 é a casa das perdas, né? Então, a gente pode pensar se essa queda de lucro, mas a queda de lucro, nossa, que prejuízo, coisa aí, mas isso pode, depois, com o tempo, se transformar em algo bom, né? Às vezes é necessário mesmo, né, para que tomes um pouco de consciência. Às vezes ocorre o exagero, né, nas cobranças, né? Na ambição em lucrar. Então, às vezes essas quedas elas podem promover outras alternativas, outras saídas, outras soluções, né, mais criativas, né, sem precisar ser conduzida por mera ambição. O antídoto maior para esse eclipse é a prática da caridade, tá? Lucro e caridade têm uma ligação, é como se fossem dois lados da mesma moeda. Interessante usar a moeda, né, como exemplo, mas como se fossem dois lados da mesma moeda. O lucro
e a caridade. Tanto que, quando a gente estuda astrologia, a gente sabe que a casa 11 é a do lucro e a casa 12 é a do prejuízo, das perdas, né? E elas são vizinhas uma da outra. Então, pensando nessa correlação entre casas e signos, Aquário está Marte e Saturno em conjunção exata, e Peixes é onde está acontecendo o eclipse. Então, qual é a sua decisão, né? Sempre que você se vê em prejuízo no que quer que seja, isso é um sintoma, né? Você observa esse sintoma, né? Está acontecendo, estou me sentindo prejudicada nesse aspecto da vida, não importa qual seja. Significa que nesse aspecto da vida você precisa se tornar mais caridoso. Dividir mais, compartilhar mais, ah, exatamente naquilo que você teme perder, teme a escassez. Onde você teme a escassez, a perda ou o prejuízo, ali é onde deve se aplicar mais o sentido da caridade, ou da solidariedade, ou da compaixão. Então, eu já mostrei o mapa do Titanic para vocês, né? Para vocês verem como foi parecido tantos anos atrás. E também a gente entender que a espiritualidade é a grande revolução. A grande revolução do... Tantas revoluções, tantas requisições em todas as áreas da vida social, econômica, né? Trabalhista, tantas revoluções sempre aí acontecendo e ninguém se percebe que a grande revolução é a espiritual. Essa que é a grande revolução. Isso que vai realmente transformar o mundo. Não é a partir porque a gente pode perceber que não acaba, né? Sempre está havendo uma revolução ah, exigindo, né? Justiça aqui e ali, e sempre é como se fosse uma roda viva, né? Nunca para. Isso. Então, esse eclipse solar, ele também está trazendo para a gente essa reflexão, né? Sobre o que é, de fato, a grande revolução. Então, como é que a gente faz essa parte de entender, que eu acho que vocês devem estar super curiosos, né? Então, como é que vai afetar o meu Sol? Então, existe um método que se faz assim, que é utilizado muito na sinastria, na comparação de mapas entre pessoas, né? Sinastria é quando a gente pega um mapa de um, mapa de outro e faz um estudo para avaliar a compatibilidade entre essas duas pessoas, os pontos compatíveis e os pontos incompatíveis entre duas pessoas. Então, existem vários métodos para fazer esse estudo, se chama sinastria. A sinastria significa como os astros se sintonizam, né, entre duas pessoas. Mas essa técnica pode ser utilizada também em relação ao eclipse. Em relação, na verdade, a qualquer trânsito, né? Mas vamos dizer assim, o eclipse gera impacto, na maior parte, em relação à posição do nosso Sol de nascimento. Pode pensar um pouco também em relação ao ascendente, tá? Porque o ascendente é determinado pela hora, quem determina a hora é o Sol, né? A gente pode pensar também, secundariamente, o ascendente, e principalmente o Sol. Então, não sei se eu vou conseguir explicar para vocês assim só, porque está aqui na minha cabeça, eu não coloquei nada assim escrito para mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Vou usar um exemplo. Vamos pensar numa pessoa que tem o Sol em Sagitário, tá? Uma pessoa que tem o Sol em Sagitário, ela tem que nascer entre 15 de dezembro e 14 de janeiro, tá? Então, para o Sol, que, né, eclipse solar, a gente pensa no Sol. Então, o Sol e a Lua, todos lá em Peixes.
Para quem tem o Sol em Sagitário, o Sol em Peixes é casa 10 para Sol, para Peixes é casa. Não, Peixes é quarta casa para quem tem Sol em Sagitário. E Sagitário é 10ª casa para o Sol em Peixes, que é o eclipse. Então, a gente usa essa terminologia, 4/10. 4/10 é... Porque o que acontece com o eclipse? O eclipse ele é, por natureza, opositor, porque o Sol está em... Rahu e Ketu determinam eclipses. Rahu está em Peixes, Ketu está em Virgem. É uma oposição. Peixes e Virgem são signos opostos, né? Então, sempre inclui 2 signos. Na maior parte das vezes, sempre inclui 2 signos. Aqui, no caso, a dinâmica é 4/10. Se caso a pessoa tiver o Sol em Sagitário, porque Peixes é 4ª casa para Sol em Sagitário, e o Sol em Sagitário é 10ª casa para Peixes, que é onde o eclipse solar vai acontecer. Então, a gente tem a dinâmica de 4/10. 4/10, se a gente for pensar em um conflito entre casa 4 e casa 10, é um conflito entre família e carreira. Entende? Conflito entre família e carreira. E, às vezes, também situações relacionadas a lugar onde mora, lugar onde trabalha, local de trabalho, local de residência, onde que eu boto a família, onde que eu boto o meu trabalho, né? Esse deslocamento entre trabalho e residência, né? A pessoa tem uma família para sustentar, então ela tem que avançar, né? Profissionalmente, e às vezes para avançar profissionalmente precisa deixar a família de lado, mas se for dar toda a atenção para a família, aí a profissão fica de lado. Então, esse tipo de conflito, de antagonismo, às vezes difíceis de serem conciliados, né? Às vezes não dá para conciliar, tem que ter sabedoria, né? Vamos dizer que aí, no caso, seria mesmo a questão da sabedoria. Então, é assim, se a pessoa tiver o Sol em Áries, por exemplo, Sol em Áries, para o Peixes, que é onde o eclipse está acontecendo, Áries é o 2º signo depois de Peixes. E Peixes é o 12º signo para Áries. Então, a gente tem a dinâmica 2/12. 2/12, o eclipse ele pode produzir para a pessoa situações de perdas e ganhos, porque a casa 2 é a casa das perdas, a casa 2 é a casa dos ganhos. Os ganhos, principalmente, determinados pelo próprio esforço da pessoa, né? É diferente dos lucros da casa 11. A casa 2 não é exatamente uma casa de lucro, pode ser, ela pode gerar muita prosperidade, mas a casa 2, efetivamente, era a casa da subsistência, né? Então, quando se fala de subsistir, né, de ter condições de sustentar sua vida própria, isso é casa 2. E casa 12 é uma casa de perdas. Então, o conflito solar pode estar produzindo um conflito entre esses 2 assuntos. Vamos pensar que a pessoa tem Sol em Virgem. Vou dar só esses 3 exemplos, tá? Depois vocês tracem aí e usem isso também nos seus atendimentos, né? Vamos pensar em Virgem. A pessoa tem o Sol em Virgem, o eclipse está acontecendo com o Sol em Peixes, Sol, Lua, né? Rahu em Peixes. Então, aí, nesse caso, a gente chama de 7/7, porque um é 7º signo do outro. Virgem é 7 para Peixes, Peixes é 7 para Virgem, então é 7/7. Então, não há dúvida que a questão aí é de relacionamento, né? O assunto que está aí sendo ativado são assuntos de relacionamento, tá? Como é que está essa balança, né, de dar e receber nas relações, né? Se você está se sentindo explorado no relacionamento ou se você está... o outro está se sentindo explorado no relacionamento. Explorado no sentido que não está em contra
o dar e receber, né, não está ajustado, né? Existe um desajuste na troca dentro de um relacionamento, seja emocional, seja intelectual, seja comunicação, seja o que for, né? Um está fazendo mais pelos dois, enquanto o outro está fazendo menos pelos dois. Ou um está fazendo mais para si mesmo e negligenciando o outro, né? E tem as variedades aí. Então, essa seria a dinâmica. E aí, se a pessoa tem um sol em peixes, como é isso? Que o eclipse, então, é em cima do sol da pessoa. Ou, em segunda possibilidade, o ascendente peixes, né? Lógico que tudo isso tem suas minúcias, né? Vai que a pessoa tem um planeta também em peixes, vai que a pessoa também tem um planeta em Sagitário. A astrologia não é uma coisa tão simples assim, gente, sabe? Quando a gente pega um mapa, a gente olha vários fatores. Existem os aspectos planetários que podem estar acontecendo em relação aos seus signos, né? Às vezes, um Júpiter pode ajudar a resolver isso, a passar por esses efeitos de forma tranquila. Saturno pode já gerar mais espera, mais delonga, mais testando sua paciência, né? Sua resiliência, né? Mas tem muitas pessoas que já têm o Sol em peixes mesmo, aquilo que está acontecendo onde ela tem o Sol, certo? E, logicamente, é onde o eclipse tem mais efeito, é quando a pessoa tem o Sol em peixes ou o ascendente em peixes. É onde o eclipse está tendo mais efeito, é para essas pessoas mesmo, né? Quanto mais para o final de peixes, então, nem se fale, né? Sol ou ascendente mais no segundo decanato de peixes, aí realmente fica difícil de escapar dessa influência do eclipse. O que a gente fala é cuidado consigo mesmo, tenha cuidado com a sua saúde, como é que você está, como é que está a sua relação com você mesmo, você anda negligente com você, né? Como anda a sua fé, aqui, porque o grande desafio desse eclipse é a fé, a nossa fé, né? É o que o tema de Revati é a fé. Por ela ser uma estrela tão pequena, né? Ela ser uma estrela tão, talvez ela seja uma estrela gigantesca. A gente não sabe porque, né? Por que ela é tão pequena? A gente vê ela tão pequena porque ela está a milhões de anos-luz de distância de nós. Mas se a gente chegasse perto dela, talvez não fosse tão pequena assim. Então, a fé é assim, entendeu? A própria fé, ela tem essa característica, né? Ela parece que desaparece dentro de nós. Ela some de dentro de nós, né? E do nada ela vem com tudo. Fé é assim, a fé parece que a gente, perdeu a fé. Jesus mesmo fala, o homem, né? O homem de fé fraca. Quer dizer, a fé ela pode ficar fraca, mas ela não desaparece, ela sempre está aí, né? O que fica fraco? Aquilo que a gente não alimenta, né? Então, a fé ela precisa de alimento. Qual é o alimento para a fé? Conhecimento. Vocês podem perceber, toda pessoa que tem conhecimento, ela está muito mais confiante. Ela tem muito mais certeza. Então, a fé que bane dúvida, bane incerteza, né? A fé que nos fortalece nesse nível interior. Então, o maior teste do eclipse para todos é realmente a fé, e principalmente para as pessoas que têm ascendente peixes ou sol em peixes. Ok, pessoal? A live foi um pouquinho mais longa, mas acho que deve ter dado uma horinha, né? Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Simone dizendo que peixes é ascendente dela, a Joy dizendo que tem peixes na casa 8 e sol na 10. Joy, quanto tempo eu não te vejo, querida? Você deve estar mais linda que nunca, né? Sol em touro na 10. Isso que você está falando é na astrologia védica, né, Joy? E a Vilma, eu tenho. Maravilha, amei essa resposta sua. Obrigada também, Mariana. A Vilma diz que tem o Sol em Leão na casa 6 e o ascendente é Peixes. Você e Simone, né? São almas gêmeas aqui que nem se conhecem. O descendente Peixes e Sol em Leão. Terá,
Ah, sim. Deixa eu ver então. Quem tem o Sol em Leão, que você está querendo saber? Esse aí é 6/8, né? A tal dinâmica 6/8 é uma das mais difíceis, porque entram duas dustanas. Por que 2/12 é também difícil? Porque 12 é dustana e 2 é marana. 12 é dustana e 2 é marana. Estou falando aqui é astrologuês, tá, gente? Tem muitos alunos aqui nesse encontro nosso, então sabem do que eu estou falando. Casas maranas são casas que determinam a morte. Dustanas, a palavra du em sânscrito significa sofrimento, tá? Então, a dinâmica 2/12, que acontece quando o Sol está em Áries, ou ascendente Áries, está trazendo esse componente, tá? De 2/12. Ascendente Leão, ou Sol em Leão, e o mesmo Libra. Libra também traz 6/12. Quem tem Sol em Libra. O que acontece é que Sol em Leão está domiciliado, então tem uma força, né? Uma força extra aí. Agora, Sol em Libra, não, Sol em Libra está em queda. É a dinâmica 6/8, que aí são duas dustanas, né? Então, é possível que esse eclipse possa acionar uma crise, tá? Precisa avaliar todos os planetas. Agora, o Leão, o Sol em Leão, o mantra para quem tem o Sol em Leão, o mantra antídoto para esse eclipse é o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse é o mantra para quem tem o Sol em Leão, que deve recitar de hoje até o dia 15. Quanto mais você recitar esse mantra, mais você vai ficar protegida dos efeitos não favoráveis para a sua vida. Eu vou colocar também na descrição do vídeo, é porque não dá mais tempo de ficar falando, senão a live fica muito longa, né? Mas eu vou colocar na descrição do vídeo todos os mantras para cada posição do Sol, tá? Vou fazer isso para vocês, e é só consultar lá na descrição e usar o mantra de agora até o dia 15, correto? Quem gosta de recitar mantra, né? Ah, que bom saber que você está acompanhando, Joy. Depois do dia 15 passa, né? Depois do dia 15 passa, sim. Sol em Touro, Letícia. Oi, Letícia. Wanda, gratidão também. Touro, para peixe é terceira casa, então é a dinâmica 3/11. Dinâmica 3/11. Olha, pega muita área da comunicação, essa coisa também de hoje, de dia de hoje, o mundo de hoje está muito assim, os meios de comunicação estão bem desenvolvidos, né? Avançadíssimos, né? Imagina, teve um tempo que a gente queria mandar uma mensagem para alguém, era por telegrama. Você tinha que ir no correio, liberar uma mensagem para chegar na pessoa, né? Ou você tinha que escrever uma cartinha que ia chegar, dependendo do lugar, um mês depois. Aí a pessoa ia receber a sua mensagem. Hoje é instantâneo, né? E mandar mensagem. Então, isso tem a ver com 3/11, né? 3/11 tem muito a ver com a comunicação em massa. Mas também aí uma variação da sua comunicação, como é que você tem dialogado, né? E, nossa, 3/11 é tanta coisa, tanta coisa. Mas, assim, todas duas casas, 3 e 11, elas são casas, ao mesmo tempo que elas são dustanas, elas também são upachayas. Isso é uma característica que eu acho fantástica, né, entre a terceira casa e a casa 11. Elas são dustanas, mas elas também são upachayas, elas também são lugares do sofrimento, mas elas também são dotadas do poder da superação, né? Isso tem muito a ver com estado mental. Terceira casa, né? Se você tem uma mente muito carregada, muito hostil, muito pesada, muito densa, né, sombria, ela vira a terceira casa vira uma dustana, mas se você supera esse tipo de pensamento, de mentalidade, né, ela se torna automaticamente upachaya, são casas que têm essa característica, né? A 11 ela é dustana porque ela é a 6 da 6. Então, ela é a casa que pode fazer com que os assuntos da 6 posterguem no tempo,
por isso que ela é do Stana, mas também através de... Também é interessante essa parte da mente, né? Casa 11. Casa 11 tem a ver com uma mente superior, uma mente mais intuitiva, mais conectada com a sincronicidade, que está aberta para os sinais, está aberta para as oportunidades. Aí a Casa 11 ela vira uma Upachaya, entendeu? São casas que são... Terceira casa, a casa dos irmãos também, por exemplo. Terceira casa, casa do irmão mais novo, casa 11, casa do irmão mais velho. Então, tenta, às vezes não é com você, o eclipse não afeta você, mas pode afetar seus irmãos, por exemplo. Né? Vai que você tem um irmão com sol em peixes. Vê lá, Letícia. Ok, pessoal, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui, sábado à noite, todo mundo reunido. Gratidão profunda a vocês. Logo, logo, esse encontro nosso, tudo que eu coloquei para vocês, vai estar em vídeo e vocês agradeço se puderem compartilhar, curtir, se inscrever, quem não se inscreveu no canal. Agradeço muito. Olha, ela tem um irmão que está fazendo aniversário hoje. Essa foi boa, né? Essa foi precisa. Astrologia védica, pessoal. Astrologia védica é de uma precisão incomparável. Muito. Os coraçõezinhos aqui chegando. Gente querida, muito agradecida por estarem aqui hoje. Vamos nos ver aí na próxima semana e na próxima fase lunar também. Gratidão imensa. Namastê, Hariom, Haribol, Jai.